Olá, meus irmãos, é muito bom estar de volta, né? A gente reunir presencialmente, apesar da situação, né, das limitações, mas é uma alegria muito grande estar perto de vocês, mais uma vez, poder olhar olhos nos olhos, sem a interferência das telas, né? Poder tocar, a não ser, mesmo que seja só no punho, por enquanto, né? Mas é bom estar com vocês, tá? Eu gostaria de convidar aqueles que podem para ficar de pé, para a gente começar com uma oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos reunidos neste dia, Pai, neste domingo. Muito obrigado. Obrigado por essa bênção, Deus, por essa oportunidade dada pelo Senhor. Obrigado porque estamos aqui em nome de Jesus, por causa dele, Deus, para a glória dele. Pelo sangue dele, Pai, estamos aqui para honrar o Senhor, para adorar o Senhor, Pai. Faça em nós, Pai, o seu querer. Cumpra em nós a sua vontade. Ajude-nos, Pai, a vivermos para a tua glória. Receba, Deus, o nosso louvor, fruto de lábios, Pai, que confessam o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, nós vamos começar com muita alegria. Quero louvar-te.
Então, alguns minutos para a gente fazer isso através das orações, não é? Às vezes você tem algum pedido, você tem algum agradecimento, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a igreja. A hora é agora. Pode falar, Maurício. Eu quero agradecer. Eu vou te dar no horário. Na sexta-feira eu fui levar meu irmão no shopping, na hora do almoço. E aí, a hora que eu estava voltando, eu não percebi, mas eu cheguei no serviço, minha carteira, eu contava minha carteira, com todos os documentos, tudo estava lá na carteira, né? Todos os seus dólares? Aí, né, eu cheguei, aí eu desesperei, né? Aí o Giovanni ligou no pessoal da administração, né, para dar uma olhada. Aí voltando lá, mas não encontrava de forma alguma. E em todo momento eu só pedi para Deus que, sim, quem encontrasse fosse uma pessoa que bem, pegasse o dinheiro, mas deixasse em algum lugar, né, para que eu pudesse ter acesso, né? Porque eu esqueci no estacionamento 3, um abaixo do último além aí, foi, voltei lá, aí eles ligaram para os lugares, não para conseguir, aí eu saí meio assim, desesperado, né? Aí depois eu cancelar cartões, um tanto de coisa, não dava documentação, né? Aí tem um colega que trabalha comigo, e eu saí de lá, que uma menina que senta do meu lado comentando com ele conhece a pessoa que coordena o pessoal bacana da segurança, sabe? Aí, quando foi 11h30 da noite, ele me ligou. O rapaz tinha encontrado uma carteira, aí ele pediu para tirar a foto da carteira e do documento, né? Ele mandou a foto da carteira e da carteira de identificação, né? Graças a Deus, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, mas como será que tá, né? Mas é o caso. Aí hoje de manhã, um outro da segurança, em contato com a polícia, ele deu boletim, aí ele ligou, ele disse, daí a carteira, está com todo o dinheiro, está com tudo que eu faço. Opa! Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Amém. Alguém poderia fazer uma oração de gratidão? Elaine? Mais alguém, irmãos? Everton? Quero agradecer a Deus, né, pelo
gostaria de fazer uma oração de gratidão aí pelo Everton e pela Luísa, pela recuperação deles, processo, né? Tchau. Mais alguém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai de amor, te louvo, te agradeço muito, Deus, por estar aqui com os meus irmãos. É muito bom Deus estar aqui. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar voltando Deus, na casa do Senhor, mais uma vez, para te adorar. Esses 20 mensagens, Senhor amado, te louvo pela vida da Altíssima. Te louvo, Deus, por essa vez, Pai, que o Senhor derramou na vida dela, para essa semana. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Pai, de tudo, Senhor. Obrigado porque ela conseguiu encontrar, recuperar sua carteira. Então, por tudo, Pai, todos os seus presentes. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque a tua boa mão, Pai, esteve com ela, cuidando o tempo todo. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano. E nada pode, Pai, controle, Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, que cada um está aqui. Eu te agradeço por esse momento, peço que você esteja nos protegendo, Pai, que nada de mal, Pai, possa nos acontecer, que o Senhor esteja com a mão poderosa cuidando de nós. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado da vida do Everton, da vida do Luísa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem protegido eles, Pai, tem cuidado deles, que eles possam, Pai, recuperar a saúde e logo, Pai, voltar, Pai, à normalidade. Muito obrigado, Deus. Peço que o Senhor esteja cuidando também, Pai, que eles possam ter, Pai, todo esse custo, Deus, prestativo, se assim for sua vontade, Deus, que o responsável também, Deus, possa arcar, Pai, com as consequências, Deus, e ajudá-los, Pai, financeiramente, voltar. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem cuidado da família deles, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, mas um cântico a Deus, a começar em mim. Cântico de reconhecimento da nossa condição diante de Deus, né? Corações
importantes, tá? Primeiro aviso é comunicar com a igreja, né? Eu sei que muitos já viram, estão sabendo, mas a gente fez nesses últimos 2 sábados um concurso bíblico online, né? Para a gente se divertir, né? Para a gente passar momentos de comunhão, né? Foi um tempo muito legal. E tivemos 8 duplas, né? Participando, né? Tivemos perguntas fáceis, médias, difíceis e impossíveis. Então, assim, foi muito legal, né? Eu quero aqui reconhecer a dupla campeã, né? Que foi Elaine e o Matheus. Eu quero chamar a Elaine aqui, por favor. Receber o brinde da igreja, tá? Aí, quando eu encontrar com o Matheus, também vou fazer a mesma coisa, viu, gente? Vou tirar a fotinha. A fotinha. Boa ideia, já. Deixa eu tirar. Deus abençoe. Continue firme na palavra. Bom? Segundo aviso, versículos do mês, né? Em virtude de tudo isso, dessa situação da gente não estar congregando presencialmente, a gente acabou perdendo aquela, como eu posso dizer, aquela atenção contínua, né? Então eu quero convidar vocês a estar lembrando, né? De estar decorando os versículos. Se possível, tira uma fotinha. Eu vou tentar colocar no grupo da igreja assim toda semana para a gente estar lembrando, né? O versículo desse mês de abril é Hebreus 10, 23. Peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Tá bom? Terceiro e último recado, com relação à assembleia. Nós temos uma assembleia marcada, né? Por conta dessa situação, a gente acabou não colocando ela dentro do prazo, e também uma ceia de comunhão. Então eu vou conversar com a diretoria da igreja para a gente remarcar a data direito, tá bom? Assim que for possível, eu aviso aqui para todos. Ok? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 6. Como vocês sabem, né, nós temos estudado o livro de Levítico, não é? Nos capítulos 1 até o capítulo, dos capítulos 1 a 5, Moisés tratou das ofertas e sacrifícios do ponto de vista do adorador, daquele que levava a oferta, certo? Do cidadão, vamos dizer assim, né? O que o ofertante deveria fazer, como ele deveria proceder, certo? Por exemplo, ele deveria levar o animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, matar o animal, ele matava o animal, né? E dentre outros detalhes, às vezes não era nem um animal, era um cereal. Então, os capítulos 1 a 5 vão mostrar quais os procedimentos do adorador, do ofertante, tá? Vão enfatizar isso, tá? Agora, os capítulos 6 e 7, eles vão tratar do mesmo assunto, das 5 ofertas, só que mais do ponto de vista do sacerdote. Como o sacerdote deveria realizar essas ofertas. Aqui nós vamos ter alguns detalhes que dizem respeito especificamente aos sacerdotes, que não foram colocados nos 5 primeiros capítulos. Ok? Então nós vamos ler o capítulo 6, do verso 8 até o verso 30, porque nós já vimos até os primeiros 7 versículos, nós vimos no domingo passado. Então diz assim a palavra de Deus, Levítico 6, a partir do verso 8. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois vestirá suas vestes,
e porá outras, despirá suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, ao lugar público. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Verso 14. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Verso 19. O Senhor disse a Moisés: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha, pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga bem amassada, em pedaços cozidos, você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo, será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. Verso 24. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Isso, meus irmãos. Terminamos. O vocabulário às vezes parece muito distante, né, daquilo que a gente conhece, né? Parece uma situação assim, muito diferente. A gente não faz mais isso, tem essa prática, né? Parece um pouco estranho para a gente. Mas vamos lá, vamos estudar, vamos explicar direitinho para que a gente possa entender e trazer algumas aplicações úteis para a nossa vida, tá bom? Então aqui nós temos as instruções aos sacerdotes, certo? Aqui eu já falei, esqueci de colocar para vocês. As instruções aos sacerdotes. Então nós vamos ver aqui nos primeiros versículos 8 a 13, os procedimentos quanto ao holocausto. Tá? O holocausto era aquela oferta totalmente queimada, certo? A gente viu lá no capítulo 1. Então, está claro no verso 9 e também no verso 25, tá? Que essas orientações eram específicas aos sacerdotes. Eu já disse isso na introdução, mas eu queria mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui no verso 9. Diz assim, ó: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo. Então, olha, essas instruções eram específicas para Arão e os seus filhos, ou seja, para os sacerdotes.
eram instruções específicas para os sacerdotes. Ok? Há aqui algumas instruções adicionais que não constaram das instruções dadas anteriormente. No caso do holocausto, o capítulo 1, então aqui você vai ver, você vai notar algumas instruções extras, tá bom? Quais são essas instruções? O versículo 9, ele vai nos mostrar que os holocaustos deveriam queimar no altar a noite toda. O sacerdote deveria deixar aquela carne queimar no altar até virar cinza, a noite toda, não podia tirar, certo? Tinha que deixar lá, até ela desintegrar, virar pó, né? Apenas no outro dia pela manhã é que o sacerdote ia tirar aquela cinza, certo? Olha o verso 9. Ordenarão seus filhos dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã. Então essa é a instrução. Olha, o holocausto é totalmente queimado mesmo. Não pode pegar nem um pouquinho de chamuscado para você. Não é para pegar nada, é para deixar virar cinza. É isso, essa é a orientação, tá? Além disso, tem uma orientação interessante aqui. Eu gostaria de dizer que, eu disse para vocês no capítulo 1 que os holocaustos eram ofertas voluntárias, espontâneas, tá? Quem sentisse desejo em seu coração ia lá e levava um animal como holocausto, tá? Mas, em Êxodo, capítulo 29, dos versos 38 a 42, ali Moisés ele instrui também que os sacerdotes eles deveriam oferecer 2 holocaustos por dia, certo? Um de manhãzinha e um no fim da tarde. Esse era o dever do sacerdote, tá? Então o povo, quem sentisse o desejo de coração, podia levar quando bem quisesse, mas os sacerdotes deveriam pela manhã e no fim da tarde, todos os dias, queimar um animal como holocausto ao Senhor. Era uma regra contínua, tá? É o que parece que está dizendo aí o verso 12, tá? Diz assim, ó: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O verso o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Então, todo dia de manhã ele tinha que colocar o holocausto dele lá, o holocausto dos sacerdotes, e no fim da tarde outro, certo? Então, essa era uma exceção que não foi falada lá no capítulo 1, ok? E que está registrada em Êxodo 29, tá? Então, o que a gente pode fazer uma primeira aplicação aqui interessante, uma reflexão? Embora a adoração a Deus seja algo voluntário, tá? Deus não quer ser adorado por obrigação. Vem me adorar logo, você tem que me adorar. Não, Deus procura, a Bíblia fala, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Adoradores que desejem adorar a Deus, servir a Deus de todo o coração, certo? Embora a adoração seja voluntária, fruto de uma alma quebrantada, de um coração que entende quem é e entende quem é Deus, né? E sente que essa diferença dói no nosso coração, que a gente precisa adorar a Deus. Aqui nós também aprendemos que Deus deve ser adorado. Ele deve ser adorado de coração, mas ele deve ser adorado continuamente. E os sacerdotes, no caso os líderes, eles eram um exemplo para o restante da nação, não é? De uma vida de adoração contínua a Deus. Eles eram um estímulo, eles eram um espelho para o povo, não é? Então esse deve ser o comportamento dos líderes também da igreja hoje, né? Eles devem espelhar para a igreja uma vida de adoração, mas não uma adoração obrigatória, compulsória, né? Vamos lá adorar a Deus, né? Vou ler minha Bíblia, vou orar. Não, oh Deus, eu te amo, eu quero te servir, eu quero te encorajar, né? Então, assim, um detalhe, às vezes a gente
personalidade. Claro, né? Redundante isso, mas às vezes as pessoas alguns não gostam muito de aparecer, gostam de ficar ali escondidinho, outros gostam de aparecer, né? Mas às vezes a gente coloca coisas em público, né, nas redes sociais, como líderes da igreja, para estimular a igreja, né? Para falar, gente, vamos lá, vamos orar uns com os outros, né? Vamos estudar a Bíblia uns com os outros, nem que seja à distância. É um encorajamento, não é para aparecer, não é para falar, o pastor lá aparecendo, né? Não tem essa conotação, não precisamos disso, né? Então, assim, que isso possa servir de estímulo, né? E eu sei que tem irmãos aqui que gostam de fazer isso também, de estimular outros, né? Então, continue estimulando, use a sua vida para estimular outros, ok? Continuando, o versículo 10, ele vai falar do descarte das cinzas. As cinzas do altar de holocausto, deveriam ser retiradas de dentro dele e colocadas ao lado dele pelo sacerdote, vestido dos seus trajes de linho, dos seus trajes oficiais, né? Então todo dia de manhã o sacerdote colocava sua roupa oficial de linho, branquinha. Imagina a cena, ia lá mexer com cinza, certo? Imagina a cena. Ele tinha que fazer isso. Não era um ajudante, um boy, o filho dele, né? O estagiário. Tinha isso. Ele tinha que fazer isso. Com as roupas de linho fino, branco, né? Cedo ele tirava, colocava ao lado. Aí depois disso o que ele fazia? Trocava de roupa, tirava aquela roupa de linho, colocava suas roupas comuns para sair da tenda. Enquanto ele estava trabalhando dentro da tenda, ele tinha uma indumentária, né? Uma roupa própria de serviço. Aí isso parece muito assim, como é que fala? Formal, né? Mas ele era visto lá em público por todo mundo, então ele estava ali refletindo a santidade de Deus. Ele estava ali em nome de Deus diante do povo. Então ele tinha a santidade de Deus para zelar, né? Ele não chegava lá assim, né, todo doidão, né, na frente do povo, e aí, povo, beleza? Não. Ele tinha um padrão para mostrar Deus para o povo, né? E a gente sabe que isso vem se perdendo ao longo das gerações, né? A gente vê situações aí estranhas, né? Super informais, assim, de líderes que estão à frente do povo, e aí depois o povo começa a imitar e não sabe por quê, né? Não sabe por quê que a cultura secular e a cultura do cristão está tão misturada, porque os próprios líderes dão um mau exemplo para o povo, nesse sentido, né? Então ele trocava de roupa, botava a roupa simples, ia, colocava a cinza em determinado objeto e levava essas cinzas para fora da tenda, num lugar puro. O que seria um lugar puro? Olha, um lugar onde, por exemplo, vou dar um exemplo, não tinha animais mortos, né? Ele não jogava cinza em cima de um animal morto, né? Um lugar cerimonialmente puro, neutro, certo? Porque a morte, né, ela simboliza pecado, né? Aliás, a morte é fruto do pecado, né? Então, assim, aqui, onde havia morte, não podia colocar aquela cinza, tinha que ser um lugar neutro, certo? Então levava a cinza para esse lugar e deixava lá. Isso a gente viu no verso 11, tá? Então, o que a gente pode aplicar aqui, tá? Servir ao Senhor é uma tarefa nobre, séria, solene. Servir ao Senhor é coisa séria, não é brincadeira, não é verdade? Mas servir ao Senhor não é só um serviço, vamos dizer assim, bonito. Não é só estar na frente da igreja todo domingo, pregando a palavra de Deus, né? De terno e gravata, assim, de banho amado. Servir ao Senhor exige suor, exige esforço. O sacerdote, ele tinha que trabalhar duro, arduamente. Ele tinha que catar cinzas. Aquele local, gente, era um local onde queimava carne todo dia e toda noite, onde derramava sangue, onde queimava gordura. Então ali tinha um cheiro muito forte.
cheio de carne, de gordura e de sangue, certo? E as cinzas de tudo aquilo ele tinha que levar. Então, assim, servir a Deus exige um trabalho duro e constante, corriqueiro. Todos os dias ele tinha que fazer isso. Todos os dias ele tinha que fazer isso. Inclusive no sábado. Porque o trabalho do sacerdote funcionava no sábado também. Essa era uma exceção, sábado, interessante. Não sei se você já tinha notado isso. Isso era uma exceção, sábado. Ele tinha que fazer esse trabalho todos os dias. Então, servir o Senhor é uma tarefa nobre, mas exige humildade, exige esforço. Os sacerdotes deveriam fazer trabalhos braçais, trabalhos humildes, trabalhos simples. E também tinha que fazer trabalhos nobres, como oferecer os sacrifícios, no altar. Ele deveria estar pronto para realizar qualquer tipo de tarefa. O trabalho do líder de hoje, dos líderes, sejam pastores ou presbíteros, o trabalho deles não é apenas estar na frente da igreja, bonitinho, mais entomado, faz parte, e é importante se preparar para isso, certo? Mas não é só isso, ele tem que fazer o trabalho do dia a dia, um trabalho simples e comum nos bastidores, andar com as ovelhas, ele tem que alimentar as ovelhas, ele tem que orientar, ele tem que, na sua casa, pegar a sua Bíblia e ler com paixão, com amor, ele dobrar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor pela vida dele, da sua família e da sua igreja. Ele não está ali só para se alimentar dos dízimos, mas ele tem que dar os dízimos dos dízimos. O sacerdote tinha que fazer isso, ele não tinha só que se alimentar dos dízimos da nação, mas ele tinha que dar o dízimo dos dízimos para o Senhor. Ele tinha que levar o holocausto dele, todo dia de manhã e à noite, no fim do dia, e também as ofertas manjadas dele. Ele não só ganhava, adquiria, mas ele servia. Ele deve investir tempo em conversar com a sua família, instruir sua família nos caminhos do Senhor, ajudar nas tarefas simples e domésticas da vida. Muitas vezes, homens importantes são ausentes do lar. Por quê? Porque investem todo o seu coração, a sua alma fora do lar. Mas o homem de Deus, ele tem que se acostumar com as tarefas simples, humildes e corriqueiras, não só com a pompa, não só com a fama, ok? Essa é uma aplicação útil aqui. Então eu faço algumas perguntas. Muitos anseiam ser líderes para estar na frente, mas Jesus ensinou que quem quer estar na frente deve ser o primeiro a servir. Quem quer ser servido deve ser o primeiro a servir. Está lá em Marcos 10, 44. Okay? E eu pergunto para você está disposto a usar a sua vida para servir o Senhor? E servir o Senhor significa servir os outros. Servir primeiro a sua casa, a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sua igreja. Servir as necessidades deles. Servir mesmo. Não é servir na festa de aniversário, aí você vai servir, não é, Não é isso que é servir, não. Isso aí você está ganhando alguma coisa, Servir é sem ganhar nada, então. É isso. Mais um tópico aqui, O fogo no altar deveria ser mantido aceso continuamente. A gente já leu isso, tá? No verso 9, versos 12 e 13. Não seria prático, para quem gosta de assar um churrasco, queimar uma carne, não seria prático deixar o fogo apagar e todo dia ter que acender o fogo novamente, certo? Seria perda de tempo, esforço, é uma coisa prática. Mas temos muito mais do que isso por trás dessa ideia, tá? Além de ser uma boa mordomia, uma boa administração do tempo, que o sacerdote tinha muitos afazeres, então com isso ele ganhava tempo, claro. Mas este fogo, que nunca podia ser apagado, ele nos faz lembrar da presença de Deus, porque Deus ele está sempre presente, continuamente presente,
e nos faz também perceber que nós, enquanto seres humanos, estamos sempre precisando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da expiação, né? Da necessidade contínua de expiação. Deus, hoje, no Novo Testamento, a gente entende, né, que Deus, Ele habita por meio do Espírito Santo no coração dos crentes, no coração daqueles que creem, não é verdade? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Não podemos deixar, queridos, que a chama do Espírito Santo se apague em nossos corações. Não podemos deixar que o amor por Deus, pela obra de Deus, se esfrie. Não podemos deixar que a vida cristã murche dentro de nós. A gente cantou, né? A começar em mim, onde a frieza que haja amor. Então que isso possa, essa reflexão possa fazer sentido para você nessa noite, não é? Acenda o fogo do Espírito cada manhã. Peça a Deus que fale com você enquanto você lê a Bíblia. Ele é o professor, não é isso? A Bíblia fala que o Espírito nos faz lembrar. Ia fazer os discípulos lembrarem daquilo que eles ouviram. E Ele também nos faz lembrar das verdades que aprendemos. Busque a direção de Deus para a sua vida. Ok? A segunda oferta que a gente viu aqui é a oferta de manjares. Então, quais eram os procedimentos com relação à oferta de manjares que os sacerdotes precisavam observar, tá? Então, primeiramente, a porção memorial, ela precisava ser queimada. Lembra disso que a gente estudou no capítulo 2, né? Que o sacerdote recebia as ofertas de manjares, que eram ofertas de cereais. Ele pegava um punhado dessa farinha com azeite, umedecida com azeite, e todo o incenso. Que o incenso não é esse tipo de incenso que a gente vê hoje, pó, era uma goma, né? Era algo gelatinoso, assim, né? Então ele pegava todo o incenso, tá? Com a farinha umedecida com azeite, um pouco disso, e queimava no altar. O restante da farinha ficava para os sacerdotes, ok? Então, primeiramente, a porção memorial era queimada. A farinha que sobrava era de Arão e dos seus descendentes. Isso a gente já tinha visto, ok? Lá no capítulo 2. Então, o que tem de diferente aqui, Rodrigo? Assim como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de manjares proporcionava aos sacerdotes sustento, alimento, certo? E aqui ele vai falar um pouco de uma oferta de manjares contínua, tá? Que está a partir do verso 19, tá? Mas antes disso eu queria enfatizar aqui o que está escrito no versículo 17. Eu vou ler novamente. Isso não poderá ser preparado com fermento, é porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então Deus está falando, olha, isso é meu, e eu estou dando isso aos sacerdotes. Essa é a parte que eu dou a eles, as minhas ofertas. Quer dizer, era uma parte da oferta de manjares, era uma parte da oferta pelo pecado e uma parte da oferta pela culpa. Essa era a parte do alimento dos sacerdotes, porque eles não tinham outra função, outro trabalho. Eles não ganhavam o pão fora, o pão deles era dali, eles viviam para aquilo. Então Deus garantiu, né, através dessas ofertas, o sustento deles. Ok? Então, os versos 19 a 23, eles vão falar de uma oferta de manjares contínua, assim como o holocausto, assim como os sacerdotes precisavam fazer um holocausto contínuo, de 2 animais, na verdade, um de manhã e um no fim do dia.
os sacerdotes também tinham que fazer a oferta de manjares contínua, tá? Eles deveriam levar 2 litros da farinha de melhor qualidade, que seria queimado metade pela manhã e metade à noite, sobre o holocausto, por cima do holocausto. Verso 20 vai falar isso. Esta é a oferta de Arão e seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha, pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Então, queridos, eles tinham que fazer a oferta, primeiramente do holocausto, depois a oferta também de cereais todos os dias. A oferta de manjares. E tem detalhes: deveria ser feita em maçadeira, deveria ser amassada, bem amassadinha, né? Com azeite, partida em pedaços, para ninguém ia comer. É interessante isso, né? Sabe que desperdício? Nós temos que fazer para Deus o melhor, não é? Tinha que ser bem amassadinha, com azeite, colocar numa assadeira, tudo bonito, né? Tudo bem caprichado, não é? Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso, né? Eu falo que é um monte de coisa, para que tudo isso? Não vou comer, né? Mas para Deus ele o melhor. Tinha que ser bem caprichado. Depois pegar tudo e jogar no fogo, tinha que queimar para Deus, mas fazia com capricho, faz bem feito, né? Muito interessante isso aqui. Para mim é muito útil aprender isso aqui hoje, né? Com vocês. Faça as coisas com capricho, com esmero a Deus. Não faz, vai no fogo mesmo, não. Faz o melhor, da melhor maneira para o Senhor. Então, no caso específico aqui da oferta de cereais que os sacerdotes ofereciam todos os dias, eles não podiam comer dessa oferta, porque eles estavam oferecendo a oferta em benefício deles mesmo, né? Então, no caso da oferta de manjares que eles ofereciam, tinha que ser totalmente queimado, não podia sobrar para eles, ok? Então, isso é a oferta de manjares. E para encerrar, eu pergunto aqui, né? Você manifesta gratidão diária a Deus pelas bênçãos derramadas na sua vida? Porque a oferta de manjares era uma oferta que manifestava gratidão pela provisão, pelo cuidado de Deus. Então os sacerdotes faziam isso todos os dias. Eles tinham que fazer um holocausto e uma oferta de manjares. Você faz isso? Você adora a Deus com gratidão no seu coração todo dia, mesmo pelas dificuldades, mesmo pela pandemia, mesmo às vezes pelo desemprego, mesmo às vezes pela doença, mesmo às vezes pela morte da família, que é duro, é triste. Você consegue olhar para Jesus e falar: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é soberano. Deus é Deus, não é? Se der certo, é Deus. Se não der, é Deus. Na nossa perspectiva, né? Dá certo. Porque na perspectiva de Deus é isso mesmo. É assim que tinha que ser. Então vamos para a última oferta de hoje, que os procedimentos quanto à oferta pelo pecado, ok? Então, havia 2 tipos de oferta pelo pecado. A gente já aprendeu isso no capítulo 4 e um pedaço do 5, tá? O primeiro tipo de oferta pelo pecado era aquele cujo sangue era levado para dentro da tenda, lá no Santo dos Santos. O sacerdote tinha que passar o sangue nos chifres do altar de incenso. Tem 2 altares, né, gente? O altar de incenso, que ficava dentro da tenda, e o altar do holocausto, que ficava lá fora, que era onde eram queimadas as carnes, certo? Então aqui, alguns casos específicos, o sangue precisava ser levado para dentro da tenda. Então, essas ofertas, quando o sangue era levado para dentro, tá? Não podia, essa carne não podia sair. Esse sangue não podia sair. Eu vou ler aqui para vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. O segundo tipo de oferta é aquele cujo sangue não era levado para dentro da tenda, certo? O sangue era derramado na base do altar do holocausto, lá fora, né? Então tinha esses 2 tipos de oferta pelo pecado, tá? Então, essa última que eu falei,
que o sangue era derramado lá no altar de holocausto, o sacerdote podia comer a carne dessa oferta. Veja comigo, verso 26. O sacerdote que ia oferecer pelo pecado, a comerá. O sacerdote que ia oferecer, somente o sacerdote oficiante. Só aquele que pegava o animal e oferecia. Não era para todos os filhos de Arão aqui, tá? A oferta do pecado, pelo pecado, era somente o sacerdote que oferecesse podia comer. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Ele não podia levar para a casa dele, ele podia chamar os colegas, ele tinha que comer lá no pátio da tenda. O pátio é a parte, porque assim tinha o tabernáculo, que era cercado de cortinas, não é? Então, dentro desse tabernáculo tinha a tenda, onde tinha o santo lugar e o santo dos santos. Então a gente tinha que ficar no pátio, não é? Do lado de fora da tenda, mas dentro do tabernáculo. Está dando para entender isso? Então ele ficava ali e ele comia, ok? Somente os sacerdotes podiam comer, verso 29. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, coisa santíssima é. Então isso era um bônus, isso é um presente de Deus para aquelas pessoas, ok? Servir ao Senhor traz muitas responsabilidades, mas traz muitos privilégios. Eles eram privilegiados, porque eles podiam comer dessa carne, somente eles. Está falando, coisa santíssima não é para outros, é só para vocês. Os outros não podem comer, só vocês. Servir a Cristo é algo único, é algo maravilhoso. Deus cuida de nós de uma maneira especial. E a gente precisa entender isso, ser grato por isso. Então, eu vou falar daquelas ofertas, aquelas primeiras ofertas. A oferta do pecado, quando o sacerdote pegava o sangue e levava lá para dentro da tenda, o que acontecia com essa oferta? Tá? O sangue dessa oferta não podia ser levado para fora do tabernáculo. Diz aí a palavra de Deus que se o sangue respingasse na roupa da pessoa, ele tinha que correr lá e lavar dentro do templo, não podia levar para casa, lavar em casa. O sangue não podia sair do templo, da tenda, do tabernáculo, porque era um sangue santo, era coisa séria. Aquilo ali foi derramado em benefício para expiar o pecado de pessoas. Então o sangue tinha que correr ali, tinha que acabar ali, ele não podia sair dali. Então Deus leva essas coisas muito a sério. É a panela que foi cozinhada, aquela carne cozida, ela, se fosse uma panela de barro, tinha que quebrar, não podia levar resquícios, né, dessa carne, ou do sangue, ou do líquido, né, dessa carne para fora. Mas se fosse uma panela de bronze, tinha que ser esfregada, lavada com água. O sangue não podia sair da tenda. É isso que está dizendo aqui, tá? O sangue das ofertas representava o quê? Uma vida pura que foi morta em lugar de um pecador. Um animalzinho. Na verdade, simboliza o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, aquilo tem um símbolo. Aquele sangue carrega um símbolo. Tratar esse sangue como algo comum era pecado. Era desvalorizar, né, a seriedade daquele momento. Então, querido, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi derramado para a remissão de pecados, de todo o que nele deposita a sua confiança. Então eu estou chegando na conclusão, dizendo para vocês, não despreze, não menospreze o sangue de Cristo. Não faça piadinhas com o nome de Jesus, gente. Infelizmente, às vezes a gente acaba replicando coisas que a gente recebe, né? Leve a sério o nome de Jesus. Não brinque. Lembra que até os 10 mandamentos falam um pouco disso. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é coisa séria. Não brinque com o nome de Jesus, né? Com o nome de Deus. Não faça dele um nome comum. Sabe o que os judeus faziam? Eles não diziam o nome de Deus. Eles criaram, eles inventaram uma outra palavra para não falar o nome de Deus, porque eles tinham medo de falar o nome de Deus, né? Então eles fizeram isso.
quer isso, né? Deus quer que a gente leve a sério o nome dele. Não tem que inventar um outro nome para Deus, né? A gente tem que levar a sério o nome dele. Trate com respeito, com seriedade. Ok? Então, meus irmãos, esse trecho de hoje ele mostrou as instruções, não apenas para aquele ofertante que levava o seu sacrifício, mas para os sacerdotes, como eles deveriam proceder, tá? Então tem 2 versículos aqui que eu quero encerrar. Lá em 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo diz que os crentes, eles são o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei Jesus. Nós estamos diante desse mundo, diante dessa sociedade que não conhece a Cristo, representando Deus aqui nesse mundo. E nós temos que nos portar com a seriedade devida de um cristão. Isso não significa que a gente não pode ser pessoa alegre, divertida. Eu estou dizendo, quando a gente está falando das coisas de Deus, quando a gente está representando Deus no mundo, a gente tem que fazer com que as pessoas percebam que esse Deus é santo, que esse Deus é justo, Ele vai julgar nesse mundo. A gente não pode fazer gracinha com Deus. A gente tem que levar Deus a sério, porque se eles não levarem Deus a sério, eles vão para o inferno. A gente tem que representar Deus dessa forma. E eu encerro com esse último, né? João 13:34. Precisamos dar um testemunho eficaz. A palavra de Deus diz: e eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O comportamento que temos também dentro vai fazer grande diferença fora. Se nós mostrarmos um amor real uns pelos outros aqui, eles vão perceber que nós somos diferentes. Eles vão perceber que nós temos Deus em nossa vida e que esse Deus se transforma e que eles precisam desse Deus também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, porque ela é a verdade. Ajuda-nos, Deus, a levarmos a verdade a sério. Ajuda-me, Deus, fazer o melhor de mim para o Senhor, mesmo que às vezes eu ache em algumas situações desnecessário, mas ajuda-me, Pai, a fazer o melhor, a glorificar o Senhor com o melhor que eu tenho, Pai, porque o Senhor é santo e justo e digno do melhor. Não me deixe contentar em fazer de qualquer maneira, em dar para o Senhor qualquer coisa, mas que eu dê o melhor do meu tempo, que eu dê o mais precioso dos meus recursos, da minha força, da minha inteligência. Eu uso meu corpo, Deus, para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos. Ótima semana. Deus abençoe.